Namastê, meu nome é Snigdha, eu sou da Índia e eu cheguei aqui no Brasil no 2019 e eu tô aqui no 3 anos e 3 meses, mas na América Latina eu tô viajando 6 anos. E eu sou cantora, então eu estudei música clássica indiana, eu tinha muita curiosidade para estudar música e cultura dos indígenas aqui no Brasil, no Amazônia. Então, além disso, eu cheguei aqui no Brasil para essa pesquisa da vida. Como é a sua cidade na Índia? O Nova Delhi é uma cidade muito grande, muitas pessoas, também é contaminado. Então, Nova Delhi também tem uma diversidade grande. Tem vários tipos de pessoas, várias culturas. Desde sempre, Nova Delhi sempre foi um centro do Índia. Então, esse centro trouxe muitas pessoas diferentes, diferentes culturas, religiões. Então, é uma cidade que também é divertido ao mesmo tempo, como São Paulo. Quais são as principais memórias que carrega com a família e com amigos na Índia? E na Índia, que as lembranças que eu tenho, na Índia eu tinha uma infância muito fechada sobre regras, não? Então, tinha uma escola, tinha que ir em outra escola, duas escolas, estudei muito e ao mesmo tempo com os amigos, eu acho que foi a amizade que me deu muito apoio na minha vida, para sentir cômoda, para aguentar, porque eu não gostei muito das regras da cidade. Então, os amigos me trouxe muito paz. E meus amigos da escola foi que me abriu muito potencial sobre criatividade. Criatividade. E os meus amigos do bairro me deu um suporte físico, sabe, para desfrutar a vida, divertir. E minha família, eu tenho essas lembranças das famílias, não? Que dos festivais. Na Índia tem festivais muito grandes. Então, a gente sempre também visita nossos parentes para festivais e para casamentos. Então, eu tenho muitas memórias sobre isso, que muitos eventos, muitas cores, muitos vestidos e muitas comunicações sobre família, ou parte comunitária, não? Comunidade, que a gente somos muito, vivemos muito comunidade. O que ver sobre morar na Índia que não costuma ser comentado pelo público? Muitos pais vivem seus sonhos atrás das suas crianças. Então, na Índia também tem a mesma coisa, que as pais querem que as crianças possam viver uma vida que eles não tinham oportunidade de viver. Então, atrás disso, os pais às vezes forçam as crianças para estudar isso, tem que ser esse dinheiro, tem que comprar uma casa, você só pode estudar como ser um doutor ou engenheiro. Então, não tinha às vezes espaço para sonhos, né? Então, eu acho que muitas crianças deixam seus sonhos para trás e vivem uma vida para seus pais. E eu lembro quando eu saí do meu país, eu fui buscando meus sonhos e eu percebi meus amigos não. Máximo eles ainda estavam nessa caixa. Parece eles hoje me admiram muito, porque eles falam que eu tinha coragem para fazer isso. Mas eu acho que a minha família me deu essa força também, não? Ou também sociedade, também força minha. E muitas crianças pesam seus sonhos para chão e deixam. Então, as pessoas não falam sobre isso muito. Quais sonhos você buscava realizar? Meu sonho foi para viajar, para conhecer a Amazônia, para conhecer a ayahuasca e visitar lugares que são mais isolados. Eu gosto da natureza muito, eu gosto da música muito também. Então, minha pesquisa sempre foi atrás de natureza e culturas xamânicas e música. Quando entendeu que era hora de migrar? Eu sempre queria sair do meu país, desde criança. Só que eu não pensei que eu vou chegar no Brasil. Não tinha ideia, não? Eu pensei que eu vou para os Estados Unidos ou Europa, não? Como todos os indianos sempre têm essa vontade de ir para viajar nesses países ricos, que também tem mais liberdade. Então,
para mim, eu sempre queria sair do país, mas eu tinha que fazer uma guerra, primeiro sair da minha casa, porque minha família não queria que eu saia da casa, viver em outro lugar e viver uma vida que eu queria. Então, essa guerra, quando acabou, eu comecei a viajar dentro do país. Daí, eu estava esperando para viajar na América Latina, porque sempre quando eu escutava música América Latina, os indígenas, eu chorava. Eu chorava e eu senti que aí uma vontade minha que quer ir lá. Mas eu pensei, nossa, eu não tenho dinheiro para ir lá, sabe? Então eu pensei, quando eu vou ter 35 anos, vou viajar. Essa eu falei quando eu tinha 23 anos, sabe? E daí eu conheci uma pessoa que é um psíquico e ele falou, você vai viajar na América Latina e dentro de 3 anos. E daí eu estava aqui, com 3 anos, eu cheguei ao Brasil. E aí também todo o universo criou essa posição e situação para mim que eu consegui chegar aqui facilmente. Por que o Brasil para recomeçar a vida? E com o Brasil, eu tinha conexão na Índia. Tipo, eu comecei a conhecer meus amigos brasileiros e também capoeira. Eu comecei a estudar capoeira. E a maior parte do Amazônia existe no Brasil. Então eu tinha vontade de conhecer o Brasil por essa razão. E eu acho que o Brasil tem uma parte muito forte, é que o coração. Eu acho brasileiros muito abertos e eles gostam de várias culturas e eles não julgam tanto como nossas culturas oriental. Porque lá às vezes é bem assim, direto, sabe? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas no Brasil é, vamos misturar. Você faz yoga? Eu faço sound healing. Vamos misturar. Então, as pessoas gostam de misturar as coisas, que significa que eles são abertos para experimentar. Então eu acho que o Brasil tem um coração muito grande. O que lembra dos primeiros meses aqui? Primeiros momentos no Brasil, eu não falava português e eu sentia às vezes sozinha, mas no mesmo tempo eu senti que cada vez tinha alguma pessoa perto de mim, meus amigos, que queria me apoiar. As pessoas que eu conhecia por um dia ou uma semana. Os brasileiros queriam que eu vou para casa deles, conhecer a família deles, comer com eles. Então sempre brasileiros e Brasil foi para mim muito convidado, sabe? Me convidou muito. E esse me trouxe um lugar de segurança, que eu não tô no perigoso, situação perigosa, porque o Brasil está me ajudando, me apoiando. Como aprendeu português? Eu comecei a estudar português primeiro com cânticos do capoeira. E depois, capoeira eu viajei, não falei muito português. Daí, há um momento que chegou no 2022, que eu comecei a morar com indígenas. E com indígenas, meus amigos que ajudavam para me traduzir, e ele saiu. Então, 2 semanas eu estava sozinha lá na aldeia, no Acre. E daí eu tinha que começar a conversar. Então, daí eu comecei a aprender português mais e comecei a comunicar. E agora estou comunicando quase bem. Você fala bem português? Sim? Sim. Muito obrigada. Ainda tenho que praticar, no mais. Sempre tenho que estudar mais no cada língua. As pessoas que eu percebo que eles gostam muito que eu falo português, que normalmente eles não conhecem um indiano ou indiano que fala português. E também eles falam que dentro de 3 anos eu consegui aprender português. Então, eles só admiram e eles não me faz muito corrigir, sabe? O que cada detalhe da cultura brasileira influencia na sua forma de ver a vida? A cultura brasileira, tipo, é bem aberto, não? E a cultura brasileira me ajuda para tirar a rigidez. Eu acho que quando eu cheguei aqui eu tinha muita rigidez da cultura. Então o Brasil me mostrou que não precisa disso. Também tem que aprender vida para desfrutar. Não é só para espiritualidade ou para o mundo material. E Brasília também sobre compartilhar alegria. Os meus amigos e indígenas sempre falam, só gratidão, só alegria. Então eu lembrei que a vida também é para desfrutar, a vida também é para alegrar. E o Brasil me deu isso.
quando eu cheguei aqui, eu não gostava de abraçar muito. E agora eu tô muito carinhosa. Como sente a capacidade da música brasileira em transformar a nossa diversidade em arte? Minha arte, que eu estudei na música clássica indiana, né, primeiro, foi muito cheio de regras. No mesmo tempo, é uma música muito rica, mas tem muitas regras. Então, eu acho que eu estava buscando simplicidade da vida. Que como que eu posso chegar no mesmo nível do sentimento e espiritualidade também, mas não necessariamente com tanto trabalho. Então, música brasileira, como capoeira, ou música do Santo Daime, e música do indígenas, povo indígena, samba, maracatu. Então, essas músicas me trouxe uma mais simples, sabe? Não comparação da música clássica indiana. Mas, no mesmo tempo, eu diverti muito nessa música. Eu senti livre. Então, a arte Brasil, música Brasil, me traz uma sensação de liberdade. Liberdade de ser, liberdade de experimentar e liberdade de desfrutar e não só ver as coisas que, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar aqui, mas que, o que eu estou fazendo é melhor. Então, essa foi a diferença para mim. Eu adoro muito a arte brasileira. Como eu sou musicista, eu também gosto de experimentar, escutar diferentes tipos de música, não? Também, no mesmo tempo, não gosto de toda música. Então, a diversidade da música aqui no Brasil é muito divertido. Eu gosto muito. E também a parte africano, né? Africano, muito, muito rico isso. Muito rico para mim. Eu não ainda conheço a África, mas esse me traz uma vontade de conhecer a África. O que pode compartilhar dos valores da cultura indiana? A cultura indiana é muito rico. A cultura indiana tem muita sabedoria e um conhecimento muito transcendental. E a cultura também, tipo, respeitar os velhos, ajudar as pessoas e trazer amor, esse amor para os animais, vegetarianismo, né? Então, a Índia tem muito para ensinar para o mundo. Parece, eu acho que todo mundo está indo para a Índia. Lá tem muito viajeros. Muitos brasileiros hoje viajam na Índia. Então, a Índia pode ensinar muito para o mundo sobre disciplina, determinação e devoção. Esse eu acho que a Índia tem muito para oferecer. Ao mesmo tempo, a Índia também mostra muitas cores, a comunidade e amor para outro, que não só pensa no eu, pensa nos outros também. Então, a Índia pode mostrar para o mundo que essa parte da vida é importante, porque nosso crescimento não só vai acontecer se a gente ficar egoísta. Nosso crescimento vai acontecer quando a gente entende que nós somos parte da humanidade. Então, se eu quero crescer, eu tenho que ajudar o outro também. Se eu não ajudo o outro, eu não vou crescer. Então, uma relação. Dos deuses presentes no país, qual a importância de cada um deles para a população? O Deus mostra uma energia específica, não? Então, cada Deus tem sua própria energia, sua própria frequência. Um Deus é para abundância, outro Deus é para arte, um Deus é para coragem, outro Deus é para amor. Então, todos os deuses representam uma frequência, uma energia específica. Então, eu acho que a pessoa que está buscando na vida, por exemplo, eu estou buscando abundância na minha vida, então eu vou começar a rezar para um Deus que representa a abundância. E abundância não também significa não que reza para esse Deus e já recebe. Abundância também significa que a gente começar a vibrar na mesma frequência, que esse, por exemplo, Ganesh, que é Deus da abundância, que ele vem, ele mostra que para ser abundante tem que mudar perspectiva. Quando você muda a perspectiva, você vai entender o caminhos da abundância está aberto. Então, para nós, na Índia, como é um país com muitos pobres, é um país com muitas doenças também, muita dificuldade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma riqueza grande, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma pobreza grande. Então, os deuses são esperança para nós.
Eu acho que é muito importante essa parte da religião na Índia para trazer esperança para todo mundo, o dia a dia. Pessoalmente, o que te representa estar no Rio Ganges? Rio Ganges é um rio que a gente considera é muito sagrado. E Rio Ganges, quando a gente vai lá, a gente reza e a gente coloca nossos desejos e a gente pede desculpa também. E a gente pede que eu fiz essas coisas ruins, por favor, me libera dessa ação, porque eu aprendi que eu não fiz coisa boa, eu fiz alguma coisa errado. Então Rio Ganges representa uma chance segunda. Para mim, o Rio Amazônico foi mesmo sensação quando eu fui na Amazônia, que é uma segunda chance, um lugar de esperança, lugar de conexão com devoção de novo e um lugar de começar novamente, porque Rio Ganges também representa de rio de limpeza, rio de mortes, que a gente coloca na nossa cultura o cinza das pessoas mortas no Rio Ganges. Então a gente reza que esse cinza vai no rio, deixa o passado e começa novamente. Como passou a entender a vida após imigrar para o Brasil? Quando eu saí da Índia, eu estava muito confusão. Eu queria explorar a mim. Eu queria sair um pouco da cultura, sair do meu ser para começar a vida e ver a vida de um novo jeito, nova perspectiva. E queria começar sem julgamentos. Queria começar como uma só indiana, sem esse nome, Snigdha, só uma indiana, né? Então, Brasil me deu a oportunidade de viver essa vida e para começar novamente e aprender novamente, porque quando a gente vai em outros países a gente tem que aprender outra cultura, começar a misturar outras culturas e também entender que é possível que algumas crenças minhas não vai alinhar com outras culturas e mesmo tempo deles não vai alinhar comigo. Então o Brasil me mostrou que em Brasil e Peru, Colômbia, Bolívia, que eu viajei no dentro de 6 anos, me mostrou que é importante que você vá na outra cultura, respeita a cultura dos outros, mas também lembra quem é você. Então essa viagem me deu a oportunidade de estudar quem eu sou. E eu posso ser a mim no mesmo tempo em outras culturas. Não necessariamente desrespeitando, não? Estou respeitando todas as culturas e também posso sentir que eu sou eu. E não sou uma pessoa traumatizada ou uma pessoa que tem dores. Todos têm, não? Mas às vezes a gente vive essa vida só por essas dores. Então, no Brasil, eu comecei a viver de outro jeito, como outra pessoa. Um renascimento para mim. O que o Brasil te representa na espiritualidade? A espiritualidade do Brasil, eu acho que é muito... Tem algumas coisas bem parecidas da Índia. E que tem várias religiões, diversidade de religiões, de cores, festival. Então, o Brasil representa para mim uma espiritualidade diversa. E também na Amazônia tem uma espiritualidade muito forte. Então, para mim foi muito importante ir lá estudar com eles e aprender que se a gente quer transcender na nossa vida, a gente também tem que ver a vida material, que é nossos hábitos, como a gente está comendo, se a gente deixa nós sentir. Porque lá na Índia não tinha espaço para intuição. Então aqui eu senti que eu tinha liberdade de sentir, liberdade de aprender coisas novamente e sentir intuição e também no mesmo tempo festejar. Porque espiritualidade tem também esse sentido que a gente tem que viver uma vida com alegre e festejar a vida. Quais sementes deseja seguir plantando no Brasil para o futuro? Eu adoro cultura indígena, eu adoro demais cultura indígena. Então, eu gostaria de trazer esse fortalecimento do conhecimento deles também. Eu aprendi um pouco lá, eu passei 7 meses na Amazônia do Brasil. Então, eu quero continuar dar suporte para eles, para trazer consciência para o mundo que a importância da floresta e a importância dos povos indígenas, o conhecimento que eles trazem, a importância que a gente hoje tem que juntar nossas forças
para guardar eles e floresta. E eu gostaria de ser parte disso para fortalecimento da cultura indígena no Brasil. Eu sempre passei por problemas de intestino. E aí um momento que chegou aqui no Brasil que meu intestino não estava funcionando bem e também meu fígado ficou muito ruim e mentalmente também estava muito depressiva. E por causa de várias viagens, também na experiência, não? A gente encontra esse tipo de desafios na viagem. Eu estava assim quase morrendo. Eu estava perdendo a esperança da vida. Então eu liguei a um amigo, eu falei para ele, não sei o que eu vou fazer. Eu tô aqui sozinha no Acre, eu preciso de ajuda, tô morrendo. E ele me falou, eu te levo na floresta. Então ele me levou no meio da mata. A gente tomou 5 dias no barco para chegar a essa aldeia. E daí eu recebi uma cura mais grande da minha vida. E tinha um pajé, xamã, e ele mordia e tirava doenças. Então, ele me deu esse tratamento com banhos das florestas, das plantas, caminhava sem sapatos 4 meses na floresta amazônica e também medicinas da floresta, não? O chá, ayahuasca, o rapé e cambô, que me ajudou muito. Dentro de 4 meses, eu comecei a sentir uma força tão forte na minha mente, no meu corpo. Meu corpo mudou totalmente. Quando eu saí, eu curei várias relações da minha vida. As memórias velhas, as memórias que eu tinha muita raiva com pessoas na minha infância, com minha família. Eu curei tantas coisas. Eu acho que depois dessa experiência, minha relação com meu irmão curou 100%, porque a gente não tinha essa relação boa desde criança. Então, o Brasil me deu um renascimento, uma oportunidade de renascer e começar a viver uma vida mais saudável, com mais esperança, com mais força. Então, hoje eu caminho com indígenas por essa razão, para que eu possa mostrar e compartilhar minha história também com pessoas que estão nesse mesmo momento, doença, sem esperança, depressão, que tem opções, tem várias opções. E a Amazon é um grande medicina, grande hospital no mundo. Eu curo lá. Então eu gosto de levar mais pessoas para lá para conseguir essa cura.